Olá, guerreiro de Deus! Nós estamos aqui falando sobre intercessão, no nosso Momento Amai, preparando você para orar, para que você interceda pelas causas do reino, interceda por frentes tão importantes de oração. Nós já falamos de várias delas e hoje, no nosso encontro 32, nós vamos falar sobre a importância de orar pelo resgate dos perdidos. E o texto que nós temos está em Lucas, capítulo 10. Eu quero ler com você versículo 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Aqui nós temos Jesus, ele mesmo, a Bíblia diz que ele foi de cidade em cidade. A Bíblia fala para nós que, nesse texto correspondente lá em Mateus, que Jesus ao ir aos lugares das vilas, povoados, ele via a necessidade e ele percebia as multidões como ovelhas sem pastor. Ele via que eles precisavam de um bom pastor. Jesus foi o bom pastor. Enquanto ele esteve entre nós, ele foi o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e salvação. Mas agora ele nos chama para ir de encontro a essas ovelhas extraviadas, perdidas, e fazermos a diferença. Aqui nós temos em Lucas capítulo 10, quando Jesus comissiona os 72 para que eles então vão e os envia de 2 em 2 para cidades e lugares aonde ele estava prestes a ir. Eles foram à frente e eles foram anunciando o reino de Deus. Eles foram operando curas, operando milagres no nome de Jesus já, porque eles estavam fazendo em fé as obras de Deus, comissionados por Jesus. Mas quando aqui nessa situação toda, em que Jesus vê todas essas necessidades e que ele então comissiona, em que ele desafia outros para irem levar a sua palavra, levar o seu amor, alcançar as ovelhas perdidas. Então Jesus fala que a colheita é grande, quer dizer, ele está vendo agora uma grande seara e diz assim: olha, é muito grande, mas trabalhadores são poucos. Há poucos trabalhadores em relação ao tamanho da seara, ao desafio dessa seara. E hoje nós podemos dizer como Jesus: realmente a seara é grande, continua sendo grande, o desafio continua sendo enorme. Há muito que ser feito e há poucos trabalhadores, como disse Jesus, poucos trabalhadores para a colheita. Há muito para colher. Há muitas vidas precisando de Jesus, há muitas ovelhas para serem levadas aos pés do bom pastor. Agora Jesus está dizendo aqui, e algo lindo que ele está falando, diante dessa realidade espiritual, qual é a orientação de Jesus? Ele está dizendo: portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, portanto, diante de tudo isso, o que você vai fazer? Você vai orar. Você vai pedir que ele levante, então, trabalhadores para a sua colheita. Esse texto-chave, inclusive, do Amai. Há muitos anos atrás, quando Deus nos deu a visão do projeto Amai, foi no ano 2000, e Deus falou conosco sobre um movimento de oração, amando o mundo através da intercessão. Foi uma palavra que veio direto do céu, eu recebi direto de Deus, e eu sempre gosto de compartilhar isso, porque não foi uma visão humana, não foi uma ideia bonita de trabalhar com algumas letras e criar aí em cima do verbo amar, então, imperativo, amai, Não, eu não tinha pensado nisso. Eu estava orando e um tempo pedindo uma direção, porque meu marido havia pedido, ele tinha começado a trabalhar na área de missões aqui no Paraná,
tinha sido chamado para essa área. Então, ele pediu para mim, como eu trabalhava na área de intercessão já na primeira igreja de Curitiba, ele pediu que eu começasse alguma coisa na área de oração por missões. E eu fui orar, pedir uma direção de Deus. Então Deus trouxe essa palavra tão especial, que foi o amai. Enquanto eu orava ali, eu estava na presença de Deus, falando em línguas. Naquele momento eu nem estava pensando exatamente naquilo. Eu estava em adoração, eu estava na presença de Deus. E então me veio amai. Em determinado momento eu falei, verbalizei ali, né? Amai. E quando eu falei amai, eu parei. Que é isso, Senhor, amai? E me veio assim, claro, no mesmo segundo, amando o mundo através da intercessão. E eu entendi que estava recebendo algo de Deus, né, tão maravilhoso, e foi realmente, né, o AMAI tornou-se não só um movimento no estado do Paraná, nasceu aqui muito pequeno, mas tornou-se um movimento depois nacional. Hoje é um movimento em todo o Brasil. É uma história, uma trajetória linda de Deus, né, do que Deus fez, levando esse movimento para que muitos pudessem estar se levantando para orar por missões. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ter usado a minha vida para algo tão lindo assim, né, que é apaixonante. O AMAI, realmente, não só o nome dele, mas é realmente apaixonante, porque para orar por missões você tem que ser apaixonado, orar por vidas você tem que ser um apaixonado. A intercessão, ela é movida no poder do Espírito Santo, e uma das características do intercessor é a paixão. E daí, depois de receber essa visão de Deus, né, o AMAI ali se estendeu e nós levantamos muitas pessoas para orar, mas nós estávamos começando ainda, e eu pedi ao Senhor, né, entendi uma palavra bíblica, eu queria ter uma palavra, uma base bíblica para o movimento. E então me veio ao coração essa passagem, né? Foi muito claro isso, e ali, quando eu li a passagem, eu entendia claramente que ali estava o chamado de Deus, né, para a sua igreja, né? Rogai ao Senhor da seara que Ele envie, que Ele traga trabalhadores para a sua seara. Então, ali foi a chave, e que tem sido, né, hoje é mesmo o texto-chave, o lema, né, do Projeto AMAI, é esse texto, mas não no livro de Lucas, no livro de Mateus, né, que nós usamos para levantar intercessores. Hoje, para a glória de Deus, milhares de pessoas no Brasil que oram por missões, que entendem a importância de orar por missões, porque Jesus mostrou mesmo a importância. Todo grande movimento de Deus começa com oração. Moody falou isso. Atrás de todo grande mover de Deus, nós vemos uma figura ajoelhada. Homens e mulheres de Deus que pagam o preço em oração, em intercessão, para que o mover de Deus aconteça, para que as ações de Deus na terra venham à existência. Nós precisamos ser geradas por intercessores. Você é esse que gera os sonhos de Deus. Deus tem muitas coisas para fazer. Deus quer realizar muitas coisas a partir da sua igreja local. Deus quer realizar muitas coisas, mas Ele quer usar você para que você seja esse intercessor, essa pessoa que abençoa vidas pela oração. É o nosso chamado, abençoar vidas pela oração. No texto que nós temos no encontro 32, é muito interessante que ali há algumas menções interessantes, que Jesus viu a colheita e foi movido pela compaixão. E que, movido por essa compaixão, Ele deu a ordem, né, aos seus discípulos para que eles orassem. Ele também escolheu pessoas após orar, porque Ele foi orar, Ele era um homem de oração. Ele não só mandou orar, Ele orava. Ele escolheu outros para orar, os 12, os 70, né, depois que Ele orou, Ele escolheu esses homens para que eles fossem e eles levassem a sua palavra. Ele treinou esses homens, Ele capacitou esses homens, os equipou para que eles saíssem, para que eles fossem a essa seara, para fazer essa colheita do trigo que estava pronto para os celeiros. Jesus também, em João 4,35, ele viu
O texto diz assim: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. O que Jesus viu aqui espiritualmente, Ele quer que nós vejamos. Naquela época os discípulos disseram: mas Senhor, faltam 4 meses ainda para a colheita. A coisa não tinha sentido humanamente. Mas Jesus disse: não, eu digo para vocês que as terras já estão brancas para a colheita. Quer dizer, as vidas. Jesus não estava se referindo a uma colheita de trigo. Jesus estava se referindo às vidas que precisavam ser colhidas, salvas, resgatadas para o reino de Deus. Sabe, o Senhor Jesus quer que nós oremos sobre isso, porque Ele falou ali: rogai ao Senhor da seara. Peçam intensamente, peçam veementemente, rogai ao Senhor da seara. Sabe, o Senhor Jesus, Ele está nos chamando a você, chamando a mim, para que nós sejamos intercessores, para que nós oremos, para que nós busquemos. Há um mundo em trevas, há um mundo que jaz no maligno, e nós precisamos nos levantar. Como nós vamos resgatar os perdidos? Como nós vamos levar pessoas para Deus? O resgate vai acontecer pela intercessão. Começa na oração. Jesus orou e separou os 12. Jesus orou e separou outros para irem. Mas Ele sempre orava. Ele orava pelos trabalhadores. Ele pedia direção, Ele dependia do Pai para os trabalhadores. Então nós também precisamos orar para que se levantem trabalhadores em todas as frentes, em todos os lugares. Desde trabalhadores entre as crianças, a nova geração, entre os nossos jovens, trabalhadores para a seara, entre as famílias, trabalhadores para searas em várias posições, trabalhadores para a seara nas nações, nos povos da terra, nos não alcançados, naqueles distantes, como também nos povos, na população urbana, né? Podemos dizer assim, que às vezes está tão perto de nós, mas pessoas que às vezes nunca ouviram falar de Jesus, que precisam de Deus. Então nós precisamos nos levantar, nós somos a resposta. Está ecoando ainda essa palavra, né? Para que nós amemos o mundo através da intercessão, amemos vidas através da oração. Lutemos espiritualmente para que vidas sejam alcançadas. Esta é a visão do Projeto Amai. Este é o chamado do Projeto Amai. Porque Deus está nos chamando para o movimento dEle no nosso meio, que é intercessão, que é a oração. Clamarmos a Deus por vidas, rogarmos a Deus para que vidas sejam alcançadas. E tudo nasce na oração, toda a base para alcançar uma pessoa, uma família. Você precisa orar, você precisa colocar diante de Deus, você precisa clamar. Eu quero te incentivar a assumir responsabilidade, primeiro pessoal, por quem você vai orar por salvação nessa semana, que você vai começar a interceder, que você coloca no seu caderno de oração. Os familiares que não têm Jesus ainda: ah, pastor, eles não querem nada com Jesus, já desisti. Não desista. Enquanto eles estão aqui, enquanto a vida, é o tempo de você orar, é o tempo de você semear, é o tempo de você lutar espiritualmente por eles. Quem sabe vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, colegas da faculdade, quem sabe pessoas que você convive não tão de perto, mas que você conhece o nome. Você poderia então orar por essas pessoas, pela salvação delas? Já pensou? Quem você vai colocar na sua lista? Provavelmente há muitas pessoas que você pode tocar pela oração. Há muitas pessoas que você pode começar intercedendo por elas, clamando a Deus pela salvação dessas pessoas, orando por situações para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Pense nisso. Quem você vai colocar diante de Deus? Agora, uma segunda tarefa de oração aqui: rogai por trabalhadores. Você tem pedido que Deus levante pessoas para ir aos campos, para ir a esses mais diversos campos que nós mencionamos, a tantos outros campos que precisam ser alcançados em tantos lugares da terra, a partir da nossa própria comunidade. Ore a Deus para que Deus levante mais trabalhadores. Ore para que Deus levante mais pessoas para a seara. É a oração que Jesus nos deixou para orar. É a oração que o Senhor Jesus disse
Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. É a oração que Jesus te mandou fazer. Então, vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa causa. Nós podemos orar agora. Eu vou orar para que Deus te lembre o nome de pessoas pelas quais você quer orar. Você deve, não só quer, mas você deve orar nas próximas semanas. Como também pessoas que você deve colocar na sua lista de oração, né? Que precisam, quem sabe, voltar para Jesus, que também estão afastadas do Senhor, também devem ser colocados na sua lista de oração. E o pedido por mais trabalhadores, que Deus levante pessoas para trabalhar nessa grande colheita, que eu creio que é a colheita final, gente, que Jesus está voltando. Então nós precisamos intensificar as nossas orações sobre esse assunto, para que o mundo seja alcançado, que vidas sejam salvas, né, nos últimos minutos do relógio de Deus. Nós precisamos nos mover, nós precisamos nos levantar em oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quantas vidas precisam conhecer o Teu amor? Quantas vidas, Senhor, estão perecendo, estão caminhando para a destruição? E nós agora oramos, Pai, para que o Senhor alcance vidas, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor. Quantas vidas precisam de Ti, Senhor? E nós pedimos, Pai, ó Deus, levanta, Senhor. Levanta pessoas que possam ir até essas pessoas. Quem sabe elas estão, ó Deus, quantas estão tão longe de nós, em outras nações, em outros povos, que não conhecem Jesus. Quem sabe nunca ouviram falar do nome de Jesus, da obra de Jesus, não sabem o que Ele fez. Mas, Senhor, nós clamamos, Pai, que esses conheçam, que saibam que Jesus Cristo é o enviado do Deus vivo, é o Filho do Deus vivo, que Ele veio para ser o nosso Salvador, que Ele veio e morreu por nós numa cruz, que Ele morreu sendo inocente pelos pecados do mundo, pelos nossos pecados, e que somente pelo Seu sangue nós temos perdão, nós podemos ter purificação, e os nossos nomes podem ser escritos lá no céu, e nós um dia poderemos morar com o Senhor. Pai, essa linda mensagem do Evangelho, levanta, Senhor, juntos agora nós oramos, levanta trabalhadores, Senhor, para que, ó Pai, possam propagar essa mensagem, possam levar essa mensagem, Pai, em muitos lugares. Oh Deus, desde as tribos distantes, aos povos não alcançados, Senhor, há também as grandes cidades da terra. Deus, quantos lugares precisam, Pai, e nós clamamos, Senhor, que o Senhor esteja levantando, Pai, em nome de Jesus, trabalhadores para a Tua seara. Que o Senhor esteja levantando também intercessores que roguem ao Senhor da seara por trabalhadores. Que o Senhor esteja levantando, Pai, pessoas que orem por vidas, apaixonadas, que orem por aqueles que precisam de salvação. Nós clamamos por isso, ó Pai, juntos aqui, em nome de Jesus. Que os Teus filhos possam, meu Deus, se colocar nessa brecha e clamar pelo resgate dos perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe essa semana, tá? Tarefinha já está registrada aí, né? Então você vai anotar vidas que precisam de Jesus, que você vai clamar por elas, que você vai orar, e você vai orar essa semana toda para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara. Amém? Que seja uma oração constante, que esteja na sua agenda de oração diária. Que Deus te abençoe e que o Senhor te fortaleça como intercessor.